Versículo 10. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. Vou repetir novamente. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. Amém? Diga amém. Pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar sobre esse texto. Um texto, irmãos, que está falando sobre o cântico de Moisés. Esse versículo que nós lemos, ele faz parte do cântico de Moisés. Então, o cântico de Moisés é uma exortação profética mostrando a rebeldia de Israel, mas também revelando o cuidado de Deus por Israel ou com Israel. Então, repetindo o texto que nós acabamos de ler, o versículo 10 faz parte do cântico de Moisés, mostrando o cuidado de Deus mesmo com a rebeldia de Israel. Nós estamos vendo aqui Moisés já no fim do seu ministério, vou usar essa expressão. Moisés já no fim da sua carreira, no fim da sua vida. Pouco tempo depois disso aqui, Moisés ele vai falecer, Moisés ele vai morrer. Então nós estamos vendo aqui praticamente as últimas palavras de Moisés. E Moisés, nesse texto, nesse versículo que eu acabei de ler para você, ele está descrevendo como Deus encontrou Israel, na condição que Deus encontrou Israel e como Deus, ele cuidou do povo de Israel. E eu não tenho dúvida nenhuma também que esse mesmo Deus que cuidou do povo de Israel também é o mesmo Deus que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você. É o mesmo Deus. Como nós dizemos, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, nós não podemos deixar isso só no contexto de Israel, porque o Deus é o mesmo, e se o Deus é o mesmo, ele também cuida do seu povo atual, ele cuida da igreja, ele cuida daqueles que receberam também a Jesus Cristo no seu coração. Quando nós lemos o texto, irmãos, o texto aqui, ele descreve várias situações. O texto, ele descreve que Deus achou. Então o texto, eu quero falar sobre algumas coisas desse texto. E nós vamos descrevendo só o que está aqui no versículo 10. Porque o texto está dizendo que Deus achou. E achou numa terra deserta. E está dizendo que estava no ermo solitário. Está dizendo que estava cheio de uivos. Está dizendo que cercou o povo. Está dizendo que instruiu o povo. Está dizendo que guardou o povo como a menina do seu olho. Então, só nesse versículo aqui, observa-se o tanto de situações que tem aqui, que Deus fez com esse povo. Só nesse versículo. Então, eu quero descrever algumas coisas aqui, que está só nesse versículo. Primeiro, achou. O texto está dizendo, o versículo está dizendo, o cântico de Moisés está dizendo, que Deus achou esse povo de uma terra deserta. Então, o achar não significa que Deus não sabia onde o povo estava. O achar significa que Deus atentou-se para esse povo, que Deus resolveu cumprir a promessa que ele havia feito para Abraão na vida desse povo. Como foi dito aqui pela irmã Ayane sobre as promessas, que Deus, ele cumpre as promessas, como o hino que foi cantado aqui falou. Passe o tempo que passar, mas Deus, ele cumpre as promessas. Então, quando Deus achou esse povo, volto a repetir, não é porque o povo estava perdido, Deus os perdeu e não sabia onde eles estavam. É porque Deus atentou para eles e Deus falou:
chegou o tempo de eu cumprir a promessa na vida de vocês. E esse tempo que Deus encontrou Israel, Israel não estava em uma situação muito boa. Israel estava em uma situação terrível. Israel estava em uma situação de miséria. O povo de Deus não estava em uma situação de glória. O povo de Deus estava em uma situação de escravidão. Então Deus não encontra esse povo em boas situações. Deus encontra esse povo e intervém na vida desse povo em uma situação muito difícil. E Deus foi até o deserto para buscar e chamar Israel. Deus foi até o deserto. Quando eu estou falando de deserto, eu estou falando de todo o processo, desde a saída, desde o passar pelo deserto literal, até chegar onde Deus prometeu. Porque o Egito, apesar de não ser um deserto literal, mas era um deserto em situação de escassez, em situação de escravidão e em situação de prisão. Então, de certa forma, era um deserto também que Israel estava enfrentando na terra do Egito. Eu estou tentando dizer para você que Deus, Ele olhou para a situação que o povo de Deus estava no Egito e resolveu trabalhar na vida desse povo. O texto diz também que Deus os achou em uma terra deserta. Eu vou terminar já já. Que Deus os achou em uma terra deserta. E isso representa escassez e isolamento. Nós sabemos muito bem, irmãos, que Israel estava escravizado na terra do Egito. Que Israel foi para lá por causa de quem? Diga assim, por causa de José. O povo foi para lá por causa de José. E por causa de José, o povo de Deus continuou. E o faraó começou a escravizar o povo. Porque o povo, eles tinham uma capacidade de crescimento muito grande. E uma forma de paralisar o crescimento deles era carregando sobre eles tarefas, serviços. Mas a Bíblia também diz que quanto mais a carregava, quanto mais escravizava o povo, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Então, nem a escravidão, irmãos, é capaz de paralisar o crescimento do povo de Deus. Você pode dizer isso? Nem a escravidão é capaz de paralisar o crescimento do povo de Deus. É por isso que você não pode parar de crescer independentemente da situação. Você não pode parar de evoluir independentemente da forma que você se encontra. Não podemos. Se nós estivermos passando por situações difíceis, nós sabemos o que tem que acontecer? Nós temos que mostrar para o inimigo que não resolve, não adianta. Eu vou te colocar no... Não resolve. Eu vou lançar uma tristeza no seu coração, não adianta. Eu vou lançar uma depressão, não resolve. Eu vou lançar uma dificuldade financeira, não adianta. Eu vou colocar um problema no seu relacionamento, não resolve, não adianta. O inimigo precisa entender que não resolve, que não adianta, porque mediante todas essas situações nós temos que continuar crescendo. Quem está me entendendo, diga amém. Temos que continuar crescendo, independentemente da situação. O texto aqui, ele nos mostra que Deus achou o povo de Israel, atentou para eles, tirou eles de uma terra deserta. E o texto também nos diz que eles estavam no ermo solitário, cheio de urvos. Isso sugere que o povo estava em um caos, e o povo estava em uma desordem. O caos daquele povo era tão grande, irmãos, que o que eles trabalhavam só servia para a sua própria alimentação. Então o que eles faziam só servia para a sua própria alimentação. E foi nesse cenário que Deus os encontrou. Eles estavam em um ermo solitário. E o texto diz que eles estavam cheios de urvos. Ou seja, esse termo urvos evoca o som de animais selvagens e ambientes ameaçadores. Ou seja, esse povo estava nessa condição, como se estivesse, imagine alguém em um lugar solitário, já viu aqueles filmes, né? Que aqui tem aqueles uivos daqueles lobos, né? À noite, a pessoa no meio da floresta,
Então isso traz pavor e isso traz angústia. Era assim que o povo de Israel estava. Isso nos mostra a situação que o povo de Israel estava. Aponta para a dor do cativeiro, aponta para a situação que eles estavam de isolamento, e talvez, igual nós já estivemos ou estamos em algumas situações, se sentir desamparados, sozinhos e cheio de temor por dentro, cheio de dor por dentro e de vozes, de pensamentos que às vezes nos assombram e que às vezes nos fazem entender, quem está me entendendo, diga amém, e que às vezes nos fazem entender que não vai dar certo. Aquelas vozes que sopram às vezes na nossa alma e que às vezes nos traz medo e que às vezes não nos faz confiar em Deus o suficiente para poder conquistar aquilo que Ele nos disse que iria conquistar. Às vezes, irmãos, esses uivos, eles vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento e dizem: você não vai conseguir, Deus não vai te levar para onde Ele disse que Ele vai levar, Deus não vai fazer o que Ele disse que iria fazer, Deus não vai realizar o que Ele falou que Ele iria realizar. Então esse local cheio de uivos, esse local, esse ermo solitário, é o local aonde as nossas mentes, os nossos pensamentos quer nos levar para lugares ou para regiões que parece que não vai ter saída. Parece que não vai ter saída. Mas o texto aqui está nos levando para uma saída. É sobre isso que eu quero falar. O texto está nos levando para uma saída. O texto também diz que Deus cercou. Está dizendo o texto que Deus os cercou. Significa rodear, envolver, proteger por todos os lados. Então Deus cercou, guardou o povo de Israel mesmo em meio ao deserto. Observe-se que em meio ao deserto, Deus estava lá durante a noite com uma coluna de fogo. Então eu imagino, por exemplo, os animais selvagens dizendo assim: nós vamos acabar com esse povo, aproveitar que eles estão no deserto, vamos devorar, vamos acabar. Mas não tinha como, porque quando eles olhavam durante a noite, tinha lá uma coluna de fogo. Então não tem como aproximar de um povo desse, não tem como, de maneira alguma, cumprir aquilo que nós estamos pensando que vamos fazer, aproveitando que eles estão no deserto. Não sei se você está conseguindo me entender, mas o inimigo, muitas vezes que nós estamos em situações assim, nós estamos em ermos solitários, às vezes nós estamos em situações difíceis, às vezes nós estamos em situações onde os uivos estão tomando conta da nossa mente, tomando conta do nosso ser. Sabe o que acontece? Deus está lá nos cercando, Deus está lá nos rodeando, nos protegendo por todos os lados. Isso, irmãos, mostra que Israel estava vulnerável do deserto. Israel estava totalmente vulnerável no deserto, mas Deus, Ele protegeu o povo de Israel. Deus, Ele protegeu o povo de Israel. Você pode repetir isso comigo, por gentileza? Repetir não, aliás, fala para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus, fala para ele. Vamos de novo: Deus não aparece. Espera aí que a palavra bagunçou aqui na minha mente. Ocasionalmente, diga para ele. Isso, Deus não aparece ocasionalmente. Deus não aparece ocasionalmente. Diga assim: Ele envolve. Diga para esse irmão aí: Ele envolve a vida do crente com sua presença. Isso, Deus, Ele não aparece. O que o texto está dizendo é que Deus, Ele não aparece de vez em quando, ou quando situações acontecem. Não, nós estamos 24 horas cercados por Deus. Nós estamos 24 horas protegidos por Deus. Por isso também, eu não posso buscar a Deus só de forma ocasional, só quando acontece um acidente, ou as coisas não vão bem, ou alguma coisa está acontecendo na minha vida. Eu não posso buscar a Deus só nesses momentos. Se Ele me protege o tempo todo, eu também preciso estar na sua presença o tempo todo. Deus estava o tempo todo cercando o seu povo e não permitindo com que o seu povo fosse atingido. O texto está dizendo também, eu estou só no versículo 10,
que Deus também, o texto está dizendo, quando nós lemos aqui no versículo 10, o texto está dizendo que além de cercar, Deus também instruiu. Deus também instruiu o povo no deserto. Instruir é fazer entender, dar discernimento, ensinar com clareza. Então observe que Deus instruiu. Como que Deus instruiu o povo do deserto? Através da sua lei, através da sua palavra. Então quando nós lemos sobre Moisés, o que aconteceu? Moisés sobe ao monte, e o que Deus faz? Deus escreve com o seu próprio dedo, não foi? Nas pedras, Deus escreve a instrução para o povo de Israel. Ou seja, Deus no deserto, Deus estava instruindo o povo de Israel. Deus estava dando as leis, revelações divinas. Deus estava conduzindo o povo espiritualmente pelo deserto. E isso é muito importante. Fala para esse irmão aí de novo, por gentileza. Diga para ele, Deus, fala para ele. Vamos de novo, diga para ele, Deus não apenas protege, mas também educa. Diga de novo para ele, Deus não apenas te protege, mas Ele também te instrui. Diga para ele. Isso. Instruir para quê, pastor? Instruir justamente para não perder o discernimento, para não perder o entendimento. Deus instrui para isso, para que você possa ter o discernimento em meio ao deserto. Observe que o povo de Deus estava atravessando o deserto, estava no deserto, mas havia um discernimento de Deus para a vida daquele povo. Havia um discernimento de Deus para a vida daquele povo. Não tinha GPS, não tinha Google, não tinha nada disso, mas aquele povo não estava perdido em meio ao deserto. Aquele povo tinha uma direção, aquele povo tinha um direcionamento. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para você que em meio às situações, em meio às dificuldades, Deus, Ele precisa e Ele vai instruir você para que você tenha direcionamento. O que nós mais vemos são pessoas em meio às dificuldades deixar de seguir o direcionamento de Deus. Ah, meu irmão, e quando eu deixo de seguir o direcionamento de Deus em meio ao deserto, pode ter certeza, as bestas selvagens, elas vão me devorar. Quando eu deixo de seguir o direcionamento de Deus em meio ao deserto, pode ter certeza, esses uivos, eles vão tomar conta da minha mente de uma tal forma que eu não vou conseguir ter controle sobre eles. E eles vão destruir a minha vida. E eles vão acabar comigo. Mas quando se tem direcionamento, quando se é instruído por Deus, nós continuamos firmes na direção que Deus ele tem projetado. Pode observar o que aconteceu com as pessoas do deserto que não quiseram ser instruídas por Deus. Pode observar, morreram milhares de milhares. Por quê? Porque não quiseram seguir a instrução de Deus. Moisés subia para o monte e dizia, fique aqui, porque eu vou buscar ao Senhor, porque eu vou ali buscar a presença de Deus. Seguiram a instrução de Moisés? Não. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Aí Deus falou o quê? Não dá para poder suportar isso. Morreram. Deus destruiu. Deus acabou com eles. Por quê? Porque no deserto, se não seguir a instrução de Deus, fala para esse irmão aí, meu irmão, diga para ele isso que é importante, diga para ele, meu irmão, fala para ele. No deserto, ou diga para você mesmo, não tiver ninguém perto de você, diga para ele, meu irmão, no deserto, se você não seguir as instruções de Deus, você está morto. Você está morto. Você só está vivo. Sabe por quê? Porque às vezes em meio ao deserto, você chegou aqui, sentou nessa cadeirinha e você ficou aí, mesmo estando no deserto. Ah, por que você está vivo? Porque mesmo em meio ao deserto, talvez você abriu a palavra de Deus e você leu um versículo. Sabe por que você está vivo? Porque mesmo em meio ao deserto, você adorou ao Senhor, você louvou a Deus e Deus te manteve vivo. E por isso que você está de pé. Mas eu tenho certeza que você conhece muitos que não seguiu a instrução de Deus em meio ao deserto
E hoje eles estão ou mortos, literalmente mortos, ou estão mortos espiritualmente. Porque em meio ao deserto, se não seguir a instrução de Deus, a morte, ela é certa. Para finalizar, Deus guardou como a menina dos seus olhos. O texto está dizendo que Deus guardou como a menina dos seus olhos. Como a menina dos seus olhos. A pupila, a parte mais sensível do olho. Você já viu a rapidez que é os seus olhos quando cai alguma coisa nele? Tamanha é a sensibilidade. É rápido porque é sensível. E já é feito para isso mesmo, para proteger. Como é que é o nome dessa coisa aqui, que tem aqui em cima do olho? Pálpebra. Já viu como é rápido? Não é? Quando cai alguma coisa, rapidinho ela fecha. Muito rápido, a proteção. Às vezes é tão rápido que não dá tempo nem do cisco cair no olho. De tão rápido que é. É assim Deus. É assim Deus em relação à proteção do seu povo. Porque Deus guardava, Deus protegia Israel como a menina dos seus olhos. Como a menina dos seus olhos. Algo sensível. O povo de Deus é algo sensível para Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o povo de Deus é algo sensível para Deus. Isso, você é algo sensível para Deus. Muito sensível para Deus. A velocidade que Deus, ele se levanta para poder defender o seu povo é algo absurdo. A velocidade que Deus se levanta para poder agir em favor do seu povo é algo absurdo. E a velocidade, irmãos, que Deus ele se levantou para poder proteger Israel do Egito foi algo absurdo. Mas nós vamos dizer assim: pastor, mas Israel ficou muito tempo no Egito sendo cativo. Israel ficou muito tempo no Egito sendo escravizado. Mas Deus estava lá protegendo o povo de Israel, mesmo antes de tirar eles de lá. Deus estava lá. Moisés, um exemplo, antes de liderar o povo de Israel, o que ele fez? Estava lá protegendo o povo de Deus, dizendo: não, no povo de Deus vocês não mexem. Agiu com brutalidade, matou um egípcio, mas ele estava lá, sendo uma referência da proteção de Deus para o povo. Deus estava lá protegendo o seu povo. Eu já vou finalizar com o texto que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, para mim poder finalizar. Versículo 9: porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Aí Deus dá ordem: vai, pois, imediatamente, era imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Por que Deus deu a ordem imediatamente para Moisés ir para o Egito, retornar para o Egito? Por que Deus deu essa ordem? Porque o povo, a parte sensível de Deus, é isso que eu quero dizer e termino. A parte sensível de Deus clamou a Ele. E quando a parte sensível de Deus, irmãos, clama a Ele, Deus, Ele age imediatamente. Pode observar. Quanto mais sensibilidade espiritual você tem, mais Deus ele age quando você fala. Pode observar. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais Deus ele age quando você clama. Pode observar. Se você estiver com a sua sensibilidade com Deus afiada, não tem demônio que resiste, não tem enfermidade que resiste, não tem nada. Quando você fala, imediatamente Deus ele se levanta e ele age. Por quê? Porque a parte sensível de Deus clamou, falou com ele. E a parte sensível de Deus, quando clamou no Egito, Deus imediatamente, o texto está dizendo: Moisés, levanta-te. Moisés, vai. Porque a parte sensível está clamando e eu preciso imediatamente arrancar o meu povo da situação que eles estão enfrentando. Você pode ficar em pé que eu vou terminar.
parte sensível de Deus. A parte sensível de Deus, quando ela clama ao Senhor. Quando ela clama ao Senhor, nada pode resistir. Por isso que nós temos que observar. Às vezes tem uma parte sensível de Deus clamando em algum lugar. Às vezes tem alguém clamando em algum lugar. Aí vamos supor que você é Moisés. Aí Deus olha para você. E aí Deus diz para você: vai lá. Imediatamente. Porque alguém está clamando. Às vezes eu não sei que essa pessoa está clamando. Mas Deus sabe que essa pessoa está clamando. E Deus, ele fala com você. Imediatamente. Vai lá, porque existe uma parte sensível que está clamando por mim. Vai lá e resolve a situação daquele povo. Vai lá e arranca aquele povo do local de escravidão. Deus, ele vai contar com você para que possa agir em favor da parte sensível dele. Deus, ele vai contar com você, pode ter certeza. Talvez alguém nesse momento está clamando em algum lugar, e Deus vai acionar. Algum servo dele que estiver mais próximo, para poder socorrer aquela pessoa no momento do seu clamor. Por isso que às vezes nós não entendemos. Por que, Senhor? Porque o Senhor está me mandando. Porque tem uma parte dele sensível clamando em algum lugar. Por que, Senhor, o Senhor está me mandando fazer? É porque tem uma parte sensível dele clamando em algum lugar. Por que, Senhor, o Senhor está me mandando doar? É porque tem uma parte dele sensível clamando em algum lugar. Por que, Senhor, o Senhor está me mandando abençoar? É porque tem uma parte dele sensível clamando em algum lugar. Por que, Senhor, que o Senhor está me mandando levar essa roupa? É porque tem uma parte dele sensível clamando em algum lugar. Por que, Senhor, o Senhor está me mandando levar esse alimento? É porque tem uma parte dele sensível clamando em algum lugar. Por que, Senhor, que o Senhor está me mandando levar essa palavra? É porque tem uma parte dele sensível clamando em algum lugar. Senhor, porque o Senhor está me mandando consagrar, buscar a tua presença? É porque tem uma parte dele clamando em algum lugar. Tem uma parte sensível de Deus clamando em algum lugar. Tem uma parte sensível de Deus clamando em algum lugar. Da mesma forma aconteceu com você. Quando você clamou, Deus mandou alguém lá e arrancou você de lá. Quando você clamou, Deus mandou alguém lá e arrancou você de lá. Quando você clamou, Deus mandou alguém enviar uma mensagem no WhatsApp. Quando você clamou, Deus mandou alguém chegar até você com uma mensagem. Quando você clamou, Deus mandou alguém orar por você. Quando você clamou, Deus mandou alguém anunciar a palavra da verdade para você. E você recebeu Jesus Cristo no seu coração. E Ele tirou você da terra seca que você estava vivendo. É isso que eu quero que você entenda. Tem alguém clamando em algum lugar. Tem alguém orando em algum lugar. Tem uma parte sensível de Deus buscando em algum lugar. E nós somos o Moisés de Deus. Somos nós que Deus, Ele vai mandar imediatamente para poder resolver a situação. É você, sou eu, Deus, somos nós que Ele vai acionar imediatamente para poder resolver a situação. Eu quero dizer para você que Deus, Ele já te resgatou. Deus, Ele já te buscou. Deus, Ele já te libertou. Deus, Ele já está caminhando com você para o local da promessa. Deus, Ele vai te colocar na terra que Ele prometeu. Deus, Ele vai fazer tudo isso. Tudo isso Ele vai realizar. Mas enquanto isso, nós precisamos ouvir as instruções de Deus. Aquilo que Deus está nos dizendo, aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos direcionando. Porque existe pessoas, partes sensíveis de Deus, que estão clamando. E o Senhor vai enviar você
até essa pessoa para poder realizar aquilo que o coração dela está queimando, aquilo que o coração dela está almejando, mas ela não consegue, está presa, está cativa. Por isso que nós, você, não podemos mais estar preso a nada, aprisionado a nada. Nós não podemos mais estar envolvidos com as coisas do Egito, não. Nós não podemos mais estar pensando nas coisas do Egito, não. Nós já saímos, já largamos essa terra, já estamos caminhando, já estamos em outro nível, já estamos vivendo o propósito de Deus, já estamos em direção àquilo que Deus lhe prometeu. Não podemos mais nos envolver com as coisas do Egito, saudade das coisas do Egito, comida do Egito, festa do Egito, deuses do Egito, ídolos do Egito. Não é mais, isso não é mais para nós. O nosso propósito é chegar onde Deus, Ele prometeu que nós iríamos chegar. E enquanto isso, nós vamos libertando, arrancando pessoas da escravidão. Eu quero orar com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque você é a pessoa que Deus Ele vai enviar para poder tirar pessoas de locais solitários. Você é a pessoa que Deus Ele vai mandar a locais para poder arrancar pessoas do cativeiro, tirar pessoas do isolamento, tirar pessoas aonde a mente delas estão conturbada e elas estão a ponto de fazer o que as pessoas estão fazendo, ir no rio, pular daquela ponte, tirar a sua vida, porque elas não suportam mais, elas não aguentam mais as vozes na sua mente, confundindo o seu pensamento e as levando para locais aonde elas não querem estar. Nós somos as pessoas que Deus Ele vai usar para isso. E se existe uivos ainda na sua mente, nós vamos clamar ao Senhor. Você vai dizer para Deus: Deus, eu não faço mais parte desse tempo. Eu não estou mais nesse tempo. Eu não estou mais nesse nível. Eu estou no nível mais elevado. O Senhor me chamou para a liberdade. Eu sou livre e eu quero viver a totalidade da promessa do Senhor na minha vida. Pai, eu estou fazendo essa oração, meu Deus, com os teus servos nessa noite, porque eu tenho certeza que aqui tem pessoas que o Senhor chamou, como o texto diz: o Senhor cercou, o Senhor protegeu, o Senhor instruiu. Como o texto disse, o Senhor, meu Deus, livrou de todas as situações, mas nós sabemos das dificuldades que é. Por isso, primeiro eu oro para que as pessoas que ainda estão aqui, que existem situações, meu Deus, na mente delas, que tenta distanciá-las e afastar para longe do propósito do Senhor, eu oro nessa noite para que esses pensamentos caiam por terra, para que esses pensamentos sejam desfeitos, para que essas vozes que estão no consciente tentando distanciar e afastar do propósito do Senhor, meu Deus, seja destruída em nome de Jesus. Eu clamo nessa noite, porque essa mesma pessoa vai ser a pessoa que o Senhor vai usar para poder responder o clamor do teu povo. Essa mesma pessoa será a pessoa que o Senhor vai usar para responder a oração do teu povo. Moisés estava assim, houve um tempo da vida dele, Senhor, que a mente dele estava cheia de urvo. Você não pode porque você é um assassino, você não pode porque você matou, você não pode porque no passado você cometeu erro, você não pode ser a pessoa que Deus vai usar. A mente dele estava conturbada, mas o Senhor levou ele para um local distante, e o Senhor trabalhou na vida dele, e o Senhor o chamou, e quando o Senhor o chamou, o Senhor, meu Deus, o colocou à disposição, ele aceitou e ele foi. Por isso, meu Deus, assim também vai acontecer com alguém que está aqui nessa noite. Mesmo que o inimigo sopre na mente dela e diga: você não pode porque você falhou, você não pode porque você errou, você não vai porque você falhou, você não vai porque você fez isso, você não consegue porque você pratica isso. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse demônio caia por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor levante essa pessoa para ser um instrumento de resposta à oração da parte sensível do Senhor, a ser resposta da oração daqueles que estão clamando e estão dizendo: Senhor, eu não suporto mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, envia alguém até mim, Senhor, manda alguém com uma palavra, Senhor, manda alguém com uma mensagem, Senhor, manda alguém com uma resposta.
Senhor, manda alguém, eu preciso ouvir a tua voz. Nós, Senhor, não podemos estar no nosso canto, no nosso quarto às vezes, dando ouvido às vozes que estão na nossa mente, dizendo que nós não podemos, enquanto a parte sensível do Senhor está clamando, e o Senhor nos impulsionando, e nós dizendo: eu não posso, eu não posso. A partir de hoje, Jesus, a partir de hoje, nós estaremos disponíveis para poder ouvir a voz do Senhor. Nós estaremos disponíveis para poder ouvir a voz do Senhor. Nós estaremos disponíveis para poder ouvir a voz do Senhor. Aonde alguém clamar que o Senhor nos manda ir, nós iremos. Aonde alguém clamar que o Senhor nos manda ir, nós iremos. Aonde alguém clamar que o Senhor nos incomodar, nós iremos. Aonde, Senhor, alguém clamar que o Senhor nos falar: é você, vai lá, nós iremos. Nós iremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Aonde alguém clamar, Deus vai acionar você. Aonde alguém clamar, Deus vai acionar você. Eu estou repetindo isso para você entender. Aonde alguém clamar, não é tempo mais de você ficar perdendo tempo com os seus pensamentos, com a sua mente, com aquilo que te aprisiona. Entenda uma coisa: Jesus já libertou você. Repita isso comigo, por gentileza. Jesus já me libertou. Repita isso de novo: Jesus já me libertou. Diga assim: não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou repetir de novo: não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que você vai perder o seu tempo dando ouvido às acusações do inimigo? Você já não percebeu que isso é só para poder paralisar você, prender você, amarrar você, deixar você insensível, para que você não ouça a direção e a voz de Deus e seja um instrumento vivo? Jesus já libertou você. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. Glória a Deus. Essa palavra fique no seu coração. Deus te guarda como a menina dos seus olhos. Deus te guarda como a menina dos seus olhos. A velocidade de Deus para poder atender você, quando você clamá-lo, vai ser algo absurdo. Vai ser algo absurdo. Imediatamente Deus, ele vai agir em seu favor, em nosso favor. Aleluia. Eu já vou terminar. Deixa eu só lembrar você que